Olá portistas, sejam bem-vindos de novo à análise à moda do Porto, Futebol Clube do Porto Benfica. Vamos hoje fazer a análise ao clássico, segundo round, segunda vitória do Futebol Clube do Porto no Estádio Dragão. A semana passada foram três, esta semana também três, mas sofremos neste jogo. Golos de Fábio Vieira, Pia e Taremi, a voltar aos golos, o último e os outros dois que foram as novidades no 11, não é Dragão 27. Tanto se especulou, primeiro do Ivan Nilsson, que estava castigado, e depois do Luís Dias, que ficou impedido por causa dos testes, não é, positivos, e portanto eram aqui os dois homens que muito se especulou quem poderiam ser. A verdade é que responderam bem e com golo, não é? Foi uma ótima resposta do Sérgio Oliveira. Olá a todo o auditório portista, da Nação Portista. Foi uma boa Do resposta Sérgio Conceição, queres tu do dizer? Sérgio Conceição, exatamente. Do Sérgio Conceição, boas escolhas até um bocadinho ousadas, porque são jogadores que não são de todo titulares e a maior parte das vezes no campeonato até nem sequer são opções, mesmo estando no banco não são opções. E, portanto, foi uma boa. Foi o encontrar de uma boa solução para a saída, quer do Evan Nilsson, quer também do. Do Luís Desculpa, Dias? agora. Do Luís Dias? Do Luís Dias, exatamente. Não, Luís Dias, como é que te consegues esquecer de Luís Dias? exatamente, como é que Eu se não consegue esquecer um jogador desta envergadura? Mas foram escolhas acertadas. Acho que o Futebol Clube do Porto esteve mais uma vez muito bem, com uma atitude notável. O Futebol Clube do Porto está contra o Benfica, tem uma atitude de equipa letal. Ou seja, mesmo não jogando, há bocadinho até estávamos a comentar isso, ainda antes de começarmos. Mesmo não tendo jogado com o mesmo fulgor que jogou para a Taça de Portugal, o Futebol Clube Porto estava com uma atitude excelente, estava a jogar muito no erro do adversário. O Futebol Clube Porto contra o Benfica, se fizer uma pressão alta, é letal e é muito eficaz. Porquê? Porque, na minha perspectiva, a grande qualidade do jogo do Benfica e a grande diferenciação em termos de qualidade de jogadores do Benfica é precisamente no último terço. Sim. Quando o Benfica tem a bola no último terço e se aproxima da área do Porto, aí o Benfica torna-se muito perigoso, porque tem jogadores executantes de grande qualidade. Sim, sem dúvida. Tal como o Rafa, tal como o Everton, o Cebolinha, não é? Portanto, são jogadores de grande qualidade. E o Futebol Clube do Porto, quando não deixa o Benfica sair e faz a pressão alta, põe o Benfica em perigo, não é? Porque, de facto, põe a descoberto as vulnerabilidades do Benfica. Força o erro, não é? Força o erro. O Porto hoje apostou muito nisso, não é? No apostou erro muito nisso e estava a saber que a qualquer momento, mesmo o Benfica tendo tido uma boa entrada e também conseguindo chegar, o Futebol Clube do Porto não foi tão bloco a defender. Foi um bocadinho permeável ali no meio campo, mas depois foi corrigindo isso e entretanto, quando conseguiu de facto jogar no erro do Benfica, tem depois executantes maravilhosos, não é? Com um Vitinha, um Fábio Vieira, um PP que é um craque. O PP é um craque. O PP é um craque e os craques têm que jogar, não é? E o PP tem golo. O PP tem golo. O PP mostrou por variadíssimas vezes como se deve fazer, como se deve atacar a bola no momento de finalização. Ao contrário do que faz. Exatamente, atacando o espaço, ao contrário do Taremi, que fica um bocadinho ali na expectativa que a bola lhe chegue. De facto, e o Futebol do Porto chegou ao golo. O golo foi anulado ali por 8 centímetros, porque o Otávio ainda raspa com a bola na cabeça, porque se a bola fosse direta não era, era logo o golo, portanto nem sequer o PP estreava-se mais cedo nos golos. Mas depois o Porto continuou na mesma toada, aí já estava o Porto claramente a fragilizar o Benfica e a jogar com uma intensidade muito grande. Acho que o Futebol do Porto traz para estes jogos sempre uma grande intensidade e é por isso que também se compreende um bocadinho
que não tenha jogado com o mesmo fulgor que jogou na Taça de Portugal, porque os próprios é claro que jogadores, acho que as características dos jogadores também acentuaram sim, muito isso, porque de facto o sim, PP não é o sim, Luís Dias, nem o Fábio sim, Vieira é sim, o Ivan e não, Nilsson, em termos sem de dúvida. intensidade, E por repara, isso. e também os armadores de jogo do Porto, o Uribe e o Vitinha, também aqui e ali Também. estiveram um furinho abaixo do último jogo. Mais desgastados, talvez, Mais desgastados, porque se pareciam. pede muito àqueles jogadores. Pois pá, E mas é uma O Vitinha, dupla o fogo. Vitinha está enorme, meu Deus, E está o enorme. É Uribe uma coisa também, impressionante, é impressionante. E o Uribe também. E o Uribe adorei. também, mas o Futebol Clube do Porto chega ao primeiro gol, depois chega ao segundo. E eu até estava a ver que o Futebol Clube do Porto ia dar a cabazada que não deu no último jogo, porque acabou por não dar, A porque houve dada aquela expulsão. altura pareceu que a coisa ia descambar um Pareceu. bocadinho, E mas não fosse depois. aquele momento em que o Fábio Vieira decidiu mal, ele apareceu sozinho na frente e Exato. não soube passar a tempo e bem. E o Sérgio Conceição falou muito com ele sobre isso no final do jogo. Muito com ele sobre isso no final do jogo. E ali naquele momento o Futebol Clube do Porto punha mesmo o Benfica de rastos, porque entrava na segunda parte a perder 3-0. Depois, curiosamente, o Futebol Clube do Porto parece que se estreou ali um bocadinho no início da segunda parte, Sim. sofre o gol do Foi Benfica, logo no primeiro minuto, ou do segundo da primeiramente, segunda parte. e deixa o Benfica fazer aquilo que ele mais gosta de fazer e que melhor sabe fazer, que é conseguir chegar na frente. E aí o Benfica tem de facto um ataque de grande qualidade. Tem bons Temos que o jogadores. reconhecer, Tem tem bons um ataque de jogadores. grande qualidade. E numa ocasião, uma leitura fantástica do Rafa que mete a bola Yaremchuk, para o né? avançado ucraniano, o Yaremchuk, e pronto, surge o gol e depois o Benfica quase que até conseguia depois o empate, inacreditavelmente. E eu até com E quem com estava... menos um, eu E com menos achei. um. Com quem eu estava a ver o jogo até disse, o Futebol Clube do Porto só tem que ter posse de bola, porque se Pois, o pois. Futebol Clube do Porto tiver posse de bola, anula o jogo do Benfica. E o Futebol Clube do Porto Anula. estava um bocadinho num jogo um bocadinho descompensado até. Mas Sim. depois disso, o Futebol Clube do Porto veio à frente, faz uma jogada lindíssima, aliás, faz várias jogadas lindíssimas, triangulações fabulosas Com estes e jogadores, com estes jogadores, dá para a criatividade. porque É a muito. juntar este triângulo de luxo que é Uribe, Vitinha e Otávio, junta-se agora na equação o Fábio Vieira. Meu Deus, isto é E futebol o de PP encher o jogou olho. muito por dentro E o também. PP, eu ia referir isso, eu ia referir isso. Pois. E pronto, Eu sou muito sincero, lá está, e tu também dizes isso, eu achei de facto este jogo muito diferente do da semana passada, muito. Basta ver a forma como o Porto entrou na semana passada e como entrou hoje. Mas acho que foi estratégico, pareceu-me, mas mesmo assim fez-me um bocadinho de confusão. Nos primeiros 15 minutos, como é que o Porto parecia estar a... Acho que a estratégia foi um bocadinho lá está a forçar o erro do adversário e explorar ataques rápidos com jogadores que gostam de ter bola no pé. Isso fez-me assim um bocadinho de espécie, porque quer dizer, vais formar ataques e rápidos depois com mais jogadores para a até frente, mais lentos, como ao Dragão 8, mais para a frente eu vou falar sobre as declarações do Sérgio que vão um bocadinho ao encontro daquilo que tu estás a referir. Muito bem Pois, observado, mas continua. pois, olha, eu nem ouvi, que eu estive no estádio, vim agora, até estou rouco. Peço desculpa desde já se não É tiver uma muito boa rouquidão. É uma boa rouquidão, sem dúvida, mas se não tiver muito claro e evidente também já é algum cansaço. Que foi um jogo muito emotivo, como sempre, e parabéns a todos os adeptos que mais uma vez foram ao estádio e encheram o Dragão, 46 mil adeptos, foi fantástico, um ambiente fantástico. Mas eu achei, inclusivamente nos adeptos, alguma apatia porque esvaziou-se muito da euforia de jogar contra o Benfica a semana passada, e é normal, nós referimos isso, não é fácil jogar duas vezes contra a mesma equipa, passou-se muita coisa esta semana. Exatamente, ia ser perigoso, muito, e passou-se muita coisa esta semana, quer no Porto, quer no Benfica, não se sabia muito bem o que esperar do Benfica, não se sabia muito bem o que esperar do Porto devido também a tantas trocas, e depois o João Mário sai logo lesionado ao início, e depois o Manafá, que aquele lugar hoje estava amaldiçoado. Completamente. Mas E não creio que gostei, o Manafá é desse... capaz de ter uma lesão um bocadinho grave.
Pois, olha, não sei, de facto, Não sei se ele não torceu ali o joelho e se a coisa não pois, foi mesmo grave. Pois. Oxalá que não. Oxalá que não, oxalá que não. De facto, o Futebol Clube do Porto teve uma entrada... Eu esperava, apesar de tudo, ver um Porto mais pressionante agora. O Fábio Vieira não funciona assim, como o Ivan Nilsson. Deixa-me só dizer esta notinha que é importante em relação ao que estás a dizer. Mesmo assim, aos 2 minutos remate de PP, aos 2 minutos e 45 remate de Fábio Vieira. Aos 6 minutos PP passa com muita força a Fábio. Mesmo assim, o Porto continuou a ser letal. A letalidade que veio do jogo anterior não se perdeu. Sim, não se perdeu. Mas eu estou a falar do jogo jogado, não estou só a contar esses lances, porque o Porto podia novamente ter goleado, ainda mais o Benfica, teve mais oportunidades para isso. Mas eu gostei muito mais da entrada da semana passada, muito mais. Mas lá está, o Fábio Vieira não é o Ivan Nilsson, nem o PP ou o Luís Dias. E para quem diz que nem nos lembramos do Luís Dias, eu lembrei-me dele muitas vezes, porque é impossível não nos lembrarmos do melhor jogador do nosso campeonato, porque é um jogador que está acima de todos os outros. Agora, achei curioso, e eu acho que o Taremi até joga atrás do Fábio Vieira, curiosamente, sobretudo na primeira parte, vi muito isso. O Fábio Vieira era o elemento mais adiantado, e o Taremi era o jogador que vinha muitas vezes por trás. Na segunda parte acho que a coisa já se inverteu um bocadinho, já vi o Fábio a baixar mais, até para a segunda fase de construção, ali a juntar-se ao Vitinho, ao Uribe, mas na primeira parte foi muito assim. E depois fiquei muito contente com o PP e com o Fábio Vieira, porque são dois jogadores, e aí acho que o Sérgio escolhe muito bem, que têm golo, e o Porto precisava ter golo, porque apesar de ter feito o golo, achei uma exibição completamente desastrada do Taremi, mas uma coisa mesmo ao lado, eu não sei o que é que se passa com o Taremi, isto não pode ser só cansaço, é psicológico, claramente oxalá este golo venha a recuperá-lo, porque o Taremi também não sei porquê, não sai da equipa nem por nada, eu neste jogo acho que mais cedo teria posto o Tony Martínez no seu lugar, porque eu com quem estava a ver o jogo, não gostei mesmo do Taremi, porque acho que ele teve má atitude mesmo. Eu comentei que o Velhinho de certeza que corria mais a certas bolas do que ele. Não, mas uma coisa impressionante. Repara, o PP PP tem um lance de gênio que tira da frente o Gilberto, salvo o erro, ou o Morato, já não lembro, e dá-lhe um gol de bandeja. Taremi, faz o favor de marcar. O que é que ele faz? Uma recepção para a frente, uma coisa disparada, falha um gol de baliza aberta, uma coisa que ninguém falha, nem nos juvenis do Pedroços acho que se falha aquilo, porque há muita qualidade por esse Portugal fora, e quem diz o Pedroso diz outro clube qualquer. Acho que aquilo é impossível, falhares aquilo, sobretudo a este nível. E depois, como tu dizes muito bem, vai lá o PP com licença. Aqui eu não tenho que esperar que a bola me chegue, nem que me caia do céu nas condições perfeitas e eu tenha que fazer uma recepção perfeita e depois ajeitar a bolinha com toda a calma e sem pressão. Não, faz o que fazem os grandes avançados, atacam o espaço, a bola nunca te vem milimetricamente para a cabeça, tu é que atacas a bola, atacas o espaço e é assim que surpreendes e fazes a diferença. Foi o que fez o PP, deu uma lição de como finalizar, já o tinha feito antes. E depois voltou a fazer o golo, e antes o Fábio também muito bem. O Fábio é um jogador que define muito bem. O Fábio já antes também num livre que ele um remate de cruzamento, ia ser um grande gol, foi uma boa defesa do Vlaco Dimos. Foi. Se bem que tinha pouco ângulo, mas o Fábio, o que eu gosto, eu acho que é a maior qualidade e o maior defeito do Fábio ao mesmo tempo, que é ele está-se a borrifar para quem está a dar instruções do banco, independentemente do clube e da pressão do jogo, ele joga o seu futebol, ele está ali na sua. Isso é muito bom, porque tem lances de gênio e demonstra uma frieza que são impressionantes. Por outro lado, às vezes irrita porque ele pode ser mais acutilante ainda, não é? Como por exemplo nesse lance que tu referes, que ele foi ali a arrastar, depois não passou para ninguém, perdeu a bola, caiu. Mas o Fábio é um jogador fantástico, e é o que eu digo, eu gostei muito das escolhas, e eu pessoalmente se calhar teria posto o Tony Martínez, mas acho que o Sérgio escolheu muito bem, por causa disso, que são dois jogadores que têm golo, e mostraram ao Taremi como se faz.
e que dão a imprevisibilidade e nós não tínhamos o jogador da imprevisibilidade, não tínhamos o Luís Dias, e portanto muito bem, muito bem, muito bem. Por isso, lá está, a primeira parte, apesar de tudo, foi só do Porto, a segunda, um bocadinho inexplicavelmente, o Benfica equilibra. Até aos 60 minutos Mas o que eu quero dizer, que eu acho que ainda é mais inexplicável, foi o Benfica mesmo sendo jogar um bocadinho no risco, não é? Foi, mas o Benfica mesmo sendo reduzido a 10, houve ali os 10 minutos a seguir, mesmo assim estavam em cima do Porto. E o Porto, exatamente, com Bitinha, Fábio, Otávio, PP, o próprio Taremi, como é que não nos deu ali 2 ou 3 minutos de banho de bola, de cheiro, para os desgastar, para quebrar o ritmo do jogo, para quebrar o ímpeto do género? Meus amigos, vocês marcaram aquilo, nós estávamos a dormir, mas acabou agora. E depois procurar o terceiro gol, que acabou por acontecer. Mas eu fiquei um bocadinho estupefacto. Acho que o Porto ali, a dada altura, facilitou. Acho que é mesmo esse o termo. Acho que achavam que a coisa estava ganha e eles podiam ter empatado, como tu dizes. E acho que era uma coisa perfeitamente injusta, mas valeu outra vez, de alguma maneira, o Futebol do Porto saber defender bem na sua extrema defesa, mas sim, mesmo assim expondo-se ao risco, como é evidente. Sim, e o Diogo teve bem, os centrais, a própria linha defensiva tiveram todos bem, mas eu lembro-me que há lá um lance que salvo é o Lázaro que aparece para cabecear, não sei se já estava 3-1 ou se ainda estava 2-1. Mas mesmo que tivesse 3-1, eles faziam ali o 3-2 e ainda se ia sofrer sem necessidade. Quer dizer, como é que tu contra 10, às vezes contra 10 é muito difícil marcar, até às vezes ainda é mais difícil, mas não pode ser mais difícil defender, nunca. Isso não faz sentido. De todo. Até bastava bascular um bocadinho o jogo, bastava de facto o Futebol do Porto ter posse. E aliás, houve momentos em que isso depois o Futebol do Porto começou a assumir esse jogo e a conseguir fazer esse jogo, e aí o Benfica, o tempo a passar, 80, 82, 84, sim, 86, e de facto acabou. Mas curiosamente, e agora vou um bocadinho então às declarações do Sérgio, não é? Do Sérgio. O Sérgio no final disse que quando às vezes fala do grupo e diz que há um compromisso muito grande de todos os jogadores, mesmo daqueles que até raramente são opção, não diz isso por dizer, nem diz isso para dar moral a esses jogadores. Diz isso, diz ele, e acredito que sim, porque de facto todos demonstram uma atitude excepcional, não é? Isso é muito bom. E a prova disso é que de facto quando jogadores como o PP e como o Fábio são chamados, dão à equipa aquilo que deram hoje. E portanto isto aqui é um elogio a todo o plantel, no fundo, que o Sérgio também soube fazer muito bem, mas depois o Sérgio pega aqui numa coisa muito, muito curiosa. Ele disse, mesmo assim houve momentos em que desviamos o olhar da baliza do Benfica e que fomos traímos um bocadinho aquilo que é o nosso ADN. E é curioso estás a dizer isso, porque eu estava no estádio exatamente a ver o momento em que o Sérgio está furioso com a equipa, e é por isso que ele faz essas declarações. Ele estava a mandar vir imenso, sobretudo ali com o Vitinho e com o Fábio Vieira, com uma altura que se recriaram um bocadinho com os olés, e é isso que ele está a referir de certeza. Já mais perto do fim do jogo, completamente. Mas é isso que ele está a referir de certeza. E ele diz que em vários momentos... Eu estava-me a rir ao ver o Sérgio, ele estava possuído a ver aquilo. O Sérgio não gosta mesmo não disso. Gosta, não. Eu não posso deixar de lhe dar também alguma razão, porque o facto do Futebol do Porto estar-se a recriar um bocadinho com a bola, sim, mas não perder de vista que tem que ser ainda... tem que continuar naquela voracidade de querer ser ainda mais letal. Claro. Isso é o ADN do Porto e do Sérgio, não é? Claro. Porque se o Porto conseguir fazer este mix, que é a qualidade das triangulações, a qualidade da posse de bola, mas de repente bater a bola na frente, de repente haver movimentações que permitam e dinâmica que permita surgir mais no momento de decisão, então aí o futebol do Porto torna-se mesmo imparável. Imparável. E de facto faltou um bocadinho isso. E isso de alguma maneira acabou, aquilo que tu dizes, o Benfica podia chegar ao 3-2, o Benfica, não é? Podia. E depois estávamos ali em 4, 5 minutos no final ainda um bocadinho a tremer. Falei de si. Mas isso também vem de duas coisas. As características dos jogadores.
é intrínseco e natural ao Fábio e ao Vitinha esse tipo de jogo, porque opá, pronto, é a imagem do futebol deles, não é? A ideia, a ideologia que eles têm do jogar, do futebol, portanto é um bocadinho aqueles tais muito enraizado. Mas também por outra coisa, pá, como um jogador, como tu não tinhas um Luís Dias, não podias ter esse momento de explosão que de repente estás ali, tal, a adormecer o adversário, a trocar a bolinha e de repente lanças em profundidade um jogador. Tu não tinhas esse jogador, portanto, também um bocadinho normal. Quem dava às vezes essa explosão ao jogo era o Zaidu. O Zaidu fez um grande jogo. Tem coisas, continua a ter coisas verdadeiramente inacreditáveis, mas até é um bocadinho paradoxal. Tu vês, o Zaidu faz uma coisa boa, estás à espera e a seguir faz um disparate. É uma coisa mesmo inacreditável, mas o Zaidu está cheio de confiança e cheio de energia. Ele agora até acho que vai para a CAN. Pois vai. Esperamos que o Wendel esteja bem fisicamente, que eu confio perfeitamente no Wendel, mas eu acho mesmo engraçado isso no Zaidu, pá, porque ele passa do 8 ao 80 com uma facilidade que é impressionante. Mas pronto, acho que o Porto... não gostei tanto deste jogo, não posso dizer que tenha gostado. Tremi mais, achei que estava mais pessimista a ver o jogo e o Porto, no sentido em que pareceu-me que a qualquer momento, pá, não sei, então quando estava ali o 2-1, acho que o Benfica esteve ali muito próximo de empatar, inacreditavelmente, depois de estar a perder 2-0. Foi o Zaidu que também salvou aquela bola. Exatamente, há esses lá, ainda há ali um par de boas defesas do Diogo Costa. E há uma defesa do Diogo Costa também na primeira parte, que vale pontos também. Vale, sim, sem dúvida. Agora, isto é tudo isto. Foi 2 jogos contra a mesma equipa, uma equipa de orgulho ferido, que jogava tudo aqui. Repara, hoje o Benfica fica a 7 pontos de 2 equipas, não é? Se de uma é difícil, estamos agora a virar para a segunda volta, não falta uma jornada. O Sérgio também referiu isso mesmo. Portanto, o Benfica jogava tudo hoje, não é? Portanto, jogava tudo, por tudo isso é difícil. E para além disso, não se sabia como de facto o Benfica ia jogar. Exato, para além deste contratempo, sobretudo do Luís Dias, porque do Evanilson já se sabia há muito tempo que ele não iria jogar, mas este contratempo do Luís Dias e depois não sabia como o Benfica ia jogar. O Benfica abdicou, por exemplo, os 3 centrais, não é? Pois, sim, não é jogou com uma defesa mais convencional. O sistema deste treinador, do Nelson Veríssimo, ele joga assim já na segunda liga. Agora, a questão é se ele, num treino e meio que teve com a equipa, já ia adotar o seu modelo e o seu sistema, ou se ainda adotar as ideias do Mister Jorge Jesus, não é, que estava. Mas pronto, de facto, é isso que eu quero dizer. Por tudo isso, por todas as ausências, todas estas mudanças, segundo jogo consecutivo, acho que o Porto ainda assim foi claramente superior e merece a vitória, mas e se calhar não se conseguia ter a mesma atitude e a mesma entrada que tivemos na semana anterior, pronto, forçosamente seria um jogo diferente, não é? Mas dadas todas as vicissitudes e tudo aquilo que antecedeu o jogo, o Futebol Clube do Porto, precisamente por estar a defrontar a mesma equipa em 2 jogos consecutivos, neste segundo jogo fez mais um grande jogo. Um jogo à altura dos campeões. Sem dúvida. Inclusive, já agora deixa-me acrescentar, depois do rival mais direto neste momento, que é o Sporting, já ter jogado e ter ganho, não é? Sim. E esses, de uma maneira ou de outra, lá vão ganhando sempre. Portanto, o Porto tem de... o Porto está a fazer... Lá vão ganhar. Uma primeira nós parte não chega chapadas, não chega a entrada de pitões nas canelas, isso não chega para reduzir a equipa adversária. Não, e mesmo assim, eu até fiquei admirado com a expulsão do André Almeida. Pois, quer dizer, aquilo já era um bocadinho vergonhoso, porque já era para aí a 4ª entrada... a varrer, não é? Pois, foi demais, não é? Demais. Mas o Porto está a fazer um campeonato inacreditável. E mesmo assim o André Almeida ainda se ia queixar. Um campeonato inacreditável, porque já é a 11ª, salvo erro, vitória consecutiva, não é? Consecutiva, sim. Em 16 jogos só perdeste 4 pontos, 2 empates, quer dizer, e já agora um dado surreal, depois até... E é surreal haver 2 equipas assim.
sim, sem dúvida. Inacreditável. O Futebol Clube do Porto no ano de 2021 para o campeonato não perdeu uma única vez. Verdade, Ganhou verdade. 30 e empatou 9. Verdade. É um marco. Acho que só o Bobby Robson e o Arthur Jorge, salvo erro, é que tinham conseguido isso. É aqui um marco de facto muito importante e de realçar. Vamos passar para as pontuações. Sim, e sobretudo, só mesmo da minha parte, só para dizer isto, sobretudo o nível exibicional que o Futebol Clube do Porto está a chegar e a força do seu futebol. Porque, como tu chegaste a referir, até em análises anteriores, houve vários jogos, sobretudo no início da época, em que o Futebol Clube do Porto ganhava até muito sofridamente e quando ia fora era um futebol um bocado sofrido. O Futebol Clube do Porto agora está de facto num momento, porque encontrou outras soluções e claro, ganhou com isso outra imprevisibilidade e outra riqueza nas soluções para cada jogo. Primeiramente com a Vitinha, a introdução do Vitinha, e depois de Ivan Nilsson, que também fez falta hoje, sobretudo na pressão alta, que ele é muito forte nisso. Quando ele não está, como também se sente a falta dele. Sem dúvida, já é um jogador imprescindível para mim, já há muito tempo. Marca ou não marca golo, ele é fundamental na dinâmica do Porto. Mas o Porto arranjou aqui boas soluções e há que tirar o chapéu. Vamos começar, Dragão 27, voltas tu hoje. Eu sou hoje. És tu. Diogo Costa, começamos pelo nosso... Diogo Costa, eu dava-lhe o 8. Eu considero que é uma nota muito boa. Acho que ele não esteve mal em nenhum momento. E teve uma primeira intervenção, sobretudo na primeira parte, muito boa. E mesmo na segunda também, com mãos de aço, com uma confiança fantástica, a meter muito bem a bola na frente em algumas saídas. Ele é o primeiro jogador a construir. Não é? Quer dizer, ele passa tão bem e mete tão bem a bola na frente, às vezes é o jogador logo a iniciar o ataque, é fantástico. E mais uma belíssima exibição. No golo ele não teve culpa nenhuma, aquilo foi um remate à queima ali em cima. Foi coletivamente ali um adormecimento, não é? Um adormecimento, completamente. João Mário jogou pouco, mas ainda jogou, não é? Ainda jogou, eu dava-lhe um 7. Não fez um jogo fantástico, mas não esteve mal. Não esteve mal. Acho que o João Mário, sobretudo a defender, tem ainda algumas fragilidades, mas que é normal também. É normal. Mas é um jogador em evolução. Isso é um jogador em evolução. Fábio Cardoso. O Fábio Cardoso, eu dava-lhe o 8. Como também dou o 8 ao Mbemba. Acho que os dois estão num nível muito bom. O Fábio Cardoso, eu tiro-lhe o chapéu sobretudo por isto. O Fábio Cardoso joga simples. E o Fábio Cardoso ficou numa situação complicada porque levou um amarelo. Foi muito cedo. E até depois se viu que havia alguns momentos em que ele abordava os lances, a disputar sobretudo as bolas por alto, não é? E ele tinha que ter muito cuidado para não se encostar ao adversário. Isso é muito difícil para um defesa central. Mas ele, com a sua simplicidade de processo, e quando tinha que meter a bola fora, metia, mas não facilita. Acho que está muito bem. Foi sobretudo aquele momento de falhanço coletivo dele também, de Mbemba, de todos. Quando foi o gol do Benfica. Ali eu acho que até mais a facilidade com que o Benfica chegou lá e depois a facilidade com que o Rafa se entra. Aquilo, parecia que estava a ser um gol de treino. O Benfica também se torna letal quando o deixam chegar àquelas zonas do percurso. Ali parecia uma força dele. Parecia uma peladinha, parecia um treino, não é? Portanto, sim. Acho que ali facilitámos muito a vida ao Benfica. Zaidu. O Porto tanto tem que sofrer para marcar um gol, tem que fazer jogadas tão fantásticas. Para os outros não é preciso. O Zaidu, eu dou-lhe também o 8. Dou-lhe o 8 pela atitude, mas mesmo pelo jogo que fez. Ele chegou a incorporar-se no ataque e chegou a tomar decisões acertadíssimas, como tu disseste. Ele chegou a fazer cruzamentos fantásticos para golo. Agora, teve outros momentos em que ele até a dominar a bola falhava. Mas curiosamente, quando falhava, já era no meio campo do adversário e também não comprometia a equipa defensivamente. Ele defensivamente esteve fantástico. Acho que foi uma das melhores exibições do Zaidu. Sim. Vitinha. O Vitinha também lhe dou o 8.
também lhe dou o 8. Eu só vou dar aqui um 9 a um jogador, dou o 8 ao Vitinha e também dou o 8 ao Uribe. Eles tiveram um grande plano. Eu gosto muito desta dupla. Para mim é a melhor dupla do nosso campeonato. É fantástico. Eu adoro. Houve um momento na segunda parte em que o Vitinha, eu acho que tinha à volta dele 4 ou 5 jogadores do Benfica. E ele estava não ali. Se passa nada. Não se passa nada, eles estão a 20 metros, eles estavam a 2, mas ele disse: não, isto é multiplicar por 10, eles estão longe, portanto não têm que ter receio. E saiu daquela embrulhada e foi ganhar um espaço no terreno para meter a bola a quem estava em condições de receber. Portanto, uma coisa excepcional. Só os grandes conseguem fazer isto. Mas o Vitinho, como eu gosto tanto dele e sei que ele é tão bom e pode fazer ainda mais, sim. E houve ali um ou outro momento que ele até fez um passo lá disparatado, nem parecia dele. Disparatado. Depois o Uribe também teve uma coisa algo semelhante, mas os dois muito bem, os dois com 8. Uma dupla fantástica. Fábio Vieira. Fábio Vieira, eu dou-lhe o 8. Abriu o marcador, não é? Dou-lhe o 8. E o Fábio tem uma coisa, de facto, o Fábio é perigo, é sinónimo de perigo. O Fábio é perigo. Mete as equipas ali em sentido, não é? Defensivamente. Mete. E ele também finaliza. O golo que ele faz é uma coisa fantástica. E é de para direito. Ele inventa aquele golo, não é? Exatamente. O Fábio finaliza muito bem. O Fábio define não bem, é só. O Fábio tem duas coisas. É o melhor jogador do Porto a fazer o último passe e é um grande jogador também a finalizar. Pois. E um grande jogador marcador de livros também. Portanto, ganhamos ali várias. É 3 ou 4 em 1, não é? Temos ali muitas. Tomara ele ter mais intensidade. Com um jogador assim. Outra história. O Otávio. O Otávio, eu dava-lhe um 9. Acho que o Otávio, porque o Otávio, se conseguisse definir metade do que define o Fábio Vieira, era um jogador fora de série. Meu Deus. Completamente de acordo. É o que lhe completamente falta, de acordo. Mas o Otávio é sangue, suor, lágrimas, rasgo, raiva, portismo. Olha, não foi por acaso que nós na promoção nas nossas redes sociais eu escolhi precisamente o Otávio como capa, como uma figura do jogo, porque eu já estava a prever que o Otávio, sobretudo com as ausências do Dias e do Ivanilson, ia ser preponderante. Pá, o Otávio é... até nas provocações ao Benfica. Eu ia dizer isso. Ele é importante, mas estas coisas são importantes também nestes jogos, não é? Não é por acaso que ele saiu tão maltratado. Tu se calhar não te apercebeste, porque estiveste a ver o jogo no estádio. Percebi que se for uma entrada dura. Ele tinha um lanho e a canela a sangrar ali. Pois. Não, foi uma entrada duríssima também. Isso eu percebi, mas não vi. Do Gilberto, não é? No final acho que foi ele, foi forte. Sim. O PP, portanto, que faz para mim é o homem do jogo. Novo, exatamente, o Otávio. O PP, que fez também. O PP também dou um 8, um 8 quase 9, não é? Porque ele também é um. Sim, também acho que é um craque. Eu ao ver estes jogadores, eu penso que até o Porto podia jogar de uma forma completamente diferente, porque são jogadores que tratam a bola, pá, que é uma delícia, ver. E é difícil tirar a bola ao Porto, não é? O Porto teve ali aqueles vários momentos de olés, não é? Que o Sérgio de certeza que não gosta nada, mas é difícil tirar a bola ao Porto, é difícil mesmo. Ao Dragão 8 eu só vejo um goleador, um homem-golo, um ponta de lança, um avançado à altura destes craques todos, é o Evanilson. Não vejo, infelizmente no Porto não vejo mais ninguém a estar a esta altura. Nós também comentámos isso no estado, pá. Hoje, no lugar do Taremi estar o Ivanilson, isto era uma equipa, não é? E com o Luís Dias, claramente, mas cuidado. Mas isso será difícil de acontecer porque o Sérgio não vai abdicar do Taremi. Não, por falar nele, é aqui o último dos titulares. Eu só lhe dou o 6 pelo golo que fez, e no golo até esteve muito bem, porque no golo ele... O golo é decisivo, não é? É decisivo. Mais uma vez, um passe em esforço do Vitinha. O Vitinha estica a perna toda para conseguir meter a bola, porque já tinha a pressão de um jogador do Benfica mesmo em cima. E ele desmarca-se bem, dá um toque para o lado e remata logo na passada.
tem que ser assim, e com o pé esquerdo. Mas ele até estava mal ao nível da recepção na primeira parte. Recebia sempre à frente, não é? Completamente. Aquilo que eu disse há bocadinho, eu comentei com quem estava a ver, meu Deus, eu sou velhinho, mas eu tenho a certeza que em determinados momentos do jogo eu conseguia correr mais. É impressionante, porque ele é limpo, é uma arrasta assim. Eu acho que se fosse um Fábio Vieira ou um PP a jogar o que o Taremi jogou na primeira parte, eles tinham sido ao intervalo. Não tenho a menor dúvida. Porque aquilo estava-me a irritar. Sim, eu espero que este gol faça mesmo bem ao Taremi, que ele volte ao que é, porque, por amor de Deus, o Porto não tem que ser refém e estar a aturar isto. Eu gosto muito do Taremi, mas isto foi demais. Ele estava completamente fora do jogo. Completamente. Dragão 8, isto é masoquismo. Exatamente. Olha, o Tony Martins até teve uma entrada mais aguerrida. O rapaz não é opção. Sim. Eu nem os considerei, aqueles 3 últimos homens jogaram tão pouco, o Sérgio, o Chico, sim, entraram Tony, mesmo que eu não os pus. Aos 82 minutos, o Quem Chico, pôs Tony... foi o Manafá e o Corona aqui para terminar os suplentes. O Manafá e o Corona. Todos a defesa de direito. Pois, a defesa de direito, mas curiosamente estiveram um bocadinho apagados, não é? Quer dizer, o Manafá... Eu acho que nem um nem outro entraram mal, sinceramente. Não entraram mal. E não é fácil, não é? Entras ali para uma posição um bocadinho sensível. Sim. O Corona aqui e ali vê-se que é genial. Ele tem um trato de bola fantástico. Olha, a nível da recepção tem lá uma que ela cai logo ali no pezinho, não é? E eu até comparei ali com o Taremi e comecei-me a rir. E ele até podia ser também uma solução, já tem sido em vários jogos, uma solução também para o lateral direito. Sim, e ele também defende bem. Sim, e ele cada vez mais vai querer... Ele cada vez mais vai evitar lesionar-se, por exemplo, não é? Porque ele, quer dizer, não vai agora comprometer uma assinatura de um contrato com outra equipa devido a uma lesão. Por isso, eu acho que tem que ser um jogador. E fiquei muito contente que o Sérgio não o tivesse posto a titular no lugar do Luís Dias, que se calhar seria o que fazia mais sentido. Que ele tivesse essa tentação, mas eu acho que temos que apostar nos jogadores de futuro. O Corona não quer cá estar já e cumpriu e fez, pronto, dentro do possível lá deu o seu contributo, mas eu acho que ele tem que ser uma opção de último recurso, sinceramente. Mas para acabarmos então aqui, notas para o Manafá e para o Corona. Para o Manafá e para o Corona, eu se calhar dava 7 a cada um. Ok, acho que sim. Acho que também seria o que eu daria, provavelmente. Pronto, está terminado. Terminadas as pontuações. Algum balanço final que queiras comentar? O balanço acho que o Porto... Está cheio de saúde o Porto, não é? E arranja hoje outras soluções também, não é? Que é importante porque o Dias pode não aguentar a temporada toda, o Ivanilson também, não é? E acabou por ser bom também encontrar essas soluções porque deu mais imprevisibilidade ao jogo. O treinador do Benfica também trouxe imprevisibilidade ao jogo, porque nem sabia muito bem como é que o Benfica ia jogar. Mas o Futebol do Porto, por ter que jogar com outros jogadores, com outra equipa, também acabou por trazer imprevisibilidade ao jogo. E que boa imprevisibilidade, porque é uma imprevisibilidade de gente maravilha, não é? De craques. O Porto agora, olhando aqui um bocadinho para este mês de janeiro, que aí vem, o Porto agora acaba a primeira volta no Estoril, este super Estoril de sensação, a equipa de sensação, e é sempre difícil, tradicionalmente para o Porto é sempre difícil. Mesmo quando o Estoril não está muito bem, é muito difícil jogar lá. Sim, exatamente, mas o que eu queria dizer é, não só olhando para o Estoril, mas o embate com o Sporting é logo, salvo erro, à terceira ou à quarta jornada, já não lembro da segunda volta. Eu acho que também é um momento decisivo no campeonato. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Portanto, o Porto se calhar vê-se um bocadinho obrigado a continuar a ganhar estes jogos até lá, porque o Sporting também parece o Manchester City, não arreda também na própria taça de Portugal. Também tem que se matar um bocadinho esse borrego e também... E se calhar vamos ter aí 3 embates com o Sporting muito próximos, todos eles, se calhar. Sim. Porque as meias finais serão as duas mãos. Se lá chegar o Porto e o Sporting, vamos lá ver, não é? Podem não chegar lá também. Sim, podem não chegar lá, claro. Claro, também já estamos... Não se pode assumir isso, não é? Não se pode assumir isso, obviamente. Mas isto para dizer que isto de facto, quer dizer, o Porto se calhar vai haver ali um jogo que a continuar assim vai ser decisivo, não é?
que matar o trauma das do riscas Sporting. horizontais. Eu também Não sei acho que porquê, sim. deve ser por eles jogarem de riscas horizontais que assustam um bocado o Porto. O Porto nunca tem esse trauma contra o Benfica. É Esquece que o isso, é Benfica, isso, é isso que me custa um bocadinho, não é? mesmo em Mas grandes isto momentos do Benfica, o Porto não tem esse trauma, não é? está um Portanto, também campeonato não tem que o ter de agora. loucos, não é? E o próprio Eu- Benfica não está fora, obviamente. O que são Não, 7 não, pontos para duas não. equipas. Eu acho que isso já Sim, é mais por isso. Mais por é isso. mais por isso. Mais E o por isso. Sporting agora, não sendo para o Benfica, já sabe que a força da capital vai ali toda para os lados de Alvalade. Portanto, o Porto Completamente. tem de estar no Super Até se Porto. conseguem hat-tricks de jogadores que deviam ter sido expulsos. Mas pronto. Exatamente. Portanto, o Porto tem que estar mesmo no alerta máximo. Também não vai ter a taça da Liga, por um lado que seja bom para estarmos bem fisicamente neste mês e sim, focarmos sim. as atenções para o campeonato, Para o campeonato. mas avizinha-se aqui uma sem dúvida. luta ponto por ponto mesmo. Isto está uma Indiscutível, coisa impressionante. indiscutível, As duas indiscutível. equipas chegarem aqui só perderem 4 pontos e 2 pontos perderam uma com a outra é uma coisa que eu não me E ambas lembro com de 11 ver. vitórias consecutivas, que é É também isso, eu não me lembro, não feito. me lembro de ver Claro. isso, sinceramente. Mas eu gosto disto e acho que o Porto respira saúde e estou a gostar Completamente. muito deste ano. Acho que, a par do primeiro ano do Sérgio, está a ser o ano que eu estou mais a gostar de ver o Futebol Clube do Porto a jogar, porque Sem dúvida. temos ali. Eu gostei, dá gosto ver o Fábio, o Vitinha, o Diogo Costa, o João Mário, porque têm qualidade. Isto não tem nada a ver com ser da formação, ser jovem, Sem ser dúvida. velho. A qualidade está lá, são os jogadores que tratam a bola por tu e o adversário é que anda atrás de nós. Só isso faz toda a diferença, não é? Claro, sem dúvida. Terminamos assim então esta análise. Pedimos o habitual, primeiro para votarem, hoje não estamos a fazer em direto, mas eu vou deixar o link na descrição, votem. Subscrevam o canal, obrigado a todos que o têm feito, continuem a subscrever, se ainda não fizeram, partilhem cada vez mais, vamos aqui aumentar, tragam mais dragões autênticos e mais portistas, temos que continuar a crescer. Já agora, Dragão 8, deixa-me Diz. só aqui uma nota de pesar e de condolências à família e às pessoas mais próximas do Tibi. Foi um jogador que eu lembro muito bem de ter jogado, eu era muito, muito miúdo, mas lembro-me dele defender, ele veio do Leixões para o Porto. O Leixões é sempre uma equipa rival, mas é uma equipa também, é um clube que também tem um viveiro de jogadores jovens fantásticos. Sem E dúvida, o tem uma Tibi excelente formação. foi um grande guarda-redes. Foi um grande guarda-redes e que tinha também concorrências fortes na altura. Mas ele chegou a ser titular do Porto e chegou até também a ir à seleção. Portanto, uma palavra de saudade para o Tibi. Sim, um abraço aos amigos e familiares. Como eu estava a dizer, vamos terminar em cima e agradecer a todos, façam like, partilhem, já sabem, e desejar-vos a todos umas excelentes entradas em 2022, que seja um ano de muito sucesso para todos vocês, a nível pessoal e a nível do nosso clube, que seja um ano de muitos títulos e muitas vitórias para o Futebol Clube do Porto. E acho que estamos no bom caminho, portanto... Estamos no bom caminho, sem dúvida. Bom ano a todos. 2022. Bom ano, até para o ano agora. Até à próxima. Exatamente. Até à próxima.